O nosso primeiro horas da hoje tem aqui o Luís de Lima, que está aqui ao meu lado, que é licenciado em História pela Faculdade de Brasil, mestre em Ciências da Informação pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, é técnico superior do Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e é justamente sobre a particularidade do arquivo do Mar de Misericórdia, ter também em si, fruto da sua ação e dos seus beneméritos, incorporado a alguns fundos pessoais, e é sobre estes fundos pessoais que ele nos vai falar e sobre o valor que eles têm para a nossa sociedade, o que é que representam também, espero um pouco também que fale sobre isso, o que é que eles representam também para a Santa Casa em si. Eu queria cumprimentar todos os presentes, quem está a assistir online também, e em primeiro lugar queria deixar aqui uma palavra de agradecimento pelo convite ao Centro de Estudos e à Rede de Arquivos. É sempre um prazer voltar à casa onde nós começámos a dar os primeiros passos. E na realidade, os meus primeiros passos na área dos arquivos, nos arquivos pessoais, foi dada nesta casa, com o tratamento do arquivo do professor Vinete. As primeiras dúvidas sobre arquivos pessoais, sobre como classificar arquivos pessoais, como escrever arquivos pessoais, surgiram aqui e foi com base nessas dúvidas que fui procurando sempre encontrar respostas. A certa altura até tentei explorar mais o assunto em termos teóricos da classificação deste tipo de arquivos. Aconselharam-me a não o fazer porque havia uma divisão teórica de grandes arquivistas em Portugal e que não era bom entrar nessa guerra. Mais tarde, acabei por ir trabalhar para a Santa Casa e lá esperavam outros arquivos pessoais e familiares para tratar e, com base nessas dúvidas iniciais e nas respostas a essas dúvidas iniciais, foi possível, e a busca de soluções práticas para classificar, que depois permitiram desenvolver aí sim já um trabalho teórico com algum com base nesses trabalhos todos, quando recebi este convite para falar de arquivos pessoais, confesso que era um pouco perplexo, porque realmente arquivos pessoais e classificação, o que eu tenho para dizer é público, está escrito. Mas depois disseram-me que podia ser algo mais relacionado com a área de intervenção da Santa Casa, e aí encontramos um tipo de fundos pessoais que eu acho que é uma novidade, que as pessoas não conhecem, este conjunto dos arquivos dos beneméritos da Santa Casa. E, portanto, foi fácil aceitar neste aspecto, no sentido de divulgar este património documental e algumas pessoas, indivíduos, não deixam memória noutro sítio nenhum a não ser naqueles conjuntos. Queria só iniciar por falar um pouco na questão dos arquivos pessoais, da designação que nós fazemos, consoante o tipo de produtor, os suportes dos materiais. Tentamos fragmentar arquivos empresariais, arquivos sonoros, arquivos de visão. A fragmentação é boa, mas, sobretudo, no que toca a área geral e o tratamento arquivístico, não devemos fazer essa fragmentação. Existe sim, e é necessário para os suportes especiais. Não vamos arquivar da mesma maneira ou conservar da mesma maneira um material óptico, um pergaminho, mas relativamente à teoria, acho que devemos ter em atenção o objeto que estamos a tratar, é o mesmo, é a informação, são documentos.
E, portanto, como diz Terry Cook, são artefactos de registro ou evidências das atividades desenvolvidas por indivíduos ou grupos. É isto. São agentes, são pessoas que, no âmbito do desenvolvimento das suas funções, produzem documentos. Este triângulo de relações é a única coisa que eu acho que deve ser tido em atenção, independentemente do tipo de arquivos que existe. Depois, também dizer que os arquivos pessoais, e já falámos aqui, já falou aqui sobre as influências primeiras dos grandes teóricos da arquivística, sobretudo no manual holandês, punham os arquivos pessoais fora do conjunto dos arquivos, chamando-os coleções. E isso acabou por ter algum impacto na forma como a teoria arquivística depois se aplicou ou não a estes conjuntos documentais. E estas implicações acabaram por chegar aos nossos dias. Tem sobretudo a ver com a proveniência, a titularidade. Não se consegue, às vezes, enquadrar muito bem estes arquivos. Gostaria só de lembrar, na nossa legislação, ainda o regime geral dos arquivos e do património arquivístico, o Decreto-Lei 1693, que já está para ser atualizado, vamos quase para uma década, refere os arquivos privados, não é nenhuma crítica, refere os arquivos privados quando reunidos por uma entidade privada. Esta é a distinção. Mas, a encabeçar o artigo, com esta tentativa de designação, há uma particularidade, que é titularidade. Titularidade. Quando reunidos por uma entidade privada. Isto precisa de ser atualizado. Depois, temos também a Lei 107/2001, que define o regime de proteção e valorização do património cultural, que define arquivos pessoais, os arquivos privados, desculpem, como os arquivos produzidos por entidades privadas. Aqui tem a ver com a proveniência. Produzidos por entidades privadas. Põe sempre a questão, e então os arquivos que são produzidos por indivíduos que exercem funções públicas. A função não é só a entidade, é a função. A função está na origem do arquivo, do documento. E estas não são consideradas. E então, vou partir rapidamente para os arquivos dos beneméritos da Santa Casa. O que é que são estes arquivos? Eles têm uma importância grande porque abarcam um período cronológico gigantesco. Desde o início da Santa Casa, em 1498, até aos dias de hoje. Esta é a grande particularidade. Muitos destes documentos ainda continuam ativos, não fazem parte do chamado arquivo morto dos serviços das instituições, tanto falam, também não é nenhuma crítica, é prática só. E então, estes conjuntos documentais, já vamos ver mais à frente, têm uma relação direta com a documentação que existe na Santa Casa, mas que não faz parte destes arquivos. Portanto, vamos só tentar perceber o que é que são estes arquivos. E a relação são produzidos no âmbito de... melhor, não são produzidos, são integrados na Santa Casa, no âmbito dos processos de heranças e legados a favor da Misericórdia de Lisboa. E o que é que envolvem? Em primeiro lugar,
a vontade dos indivíduos de transmitir os seus bens à instituição. Isto normalmente é feito por testamento. Depois, há uma pronúncia por parte da entidade que avalia os bens face aos encargos, porque normalmente os bens são deixados, mas têm encargos associados. E então a entidade tem que avaliar se compensa ou não compensa aceitar. Portanto, pode aceitar ou repudiar essa herança. Depois, temos uma outra fase que é a regularização jurídica da transferência de propriedade dos bens. Uma vez aceito, tem de passar para a propriedade da entidade. Depois, existe todo um conjunto de documentos produzidos à volta da administração destes bens, quando se fica com eles, e depois o cumprimento dos encargos ao longo do tempo. A administração destes bens tem a ver com propriedades que as pessoas pudessem ter e que têm que passar a ser geridas pelo proprietário. E depois o cumprimento dos encargos, também de encargos que e há bastante, de pessoas que deixavam bens com o encargo da Santa Casa conservar e limpar o jazigo. Normalmente estas coisas até não há limite temporal. E depois, o contributo destes processos para o desenvolvimento e o cumprimento da missão assistencial da Santa Casa, da instituição beneficiária. Porque muitos destes bens eram depois canalizados para a missão assistencial da Santa Casa. Ajuda ao próximo, ajuda aos mais necessitados, toda a assistência que a Santa Casa presta. E a importância destes conjuntos documentais já vem desde os documentos iniciais, do compromisso de 1618. Dedica 2 capítulos a este tipo de atividade. Capítulo 17, o mordomo das testamentarias, sublinha a importância do cumprimento dos legados e obrigações estipuladas nos testamentos. O capítulo 28 regula a aceitação e a execução dos testamentos. Estava lá escrito em 1618, no compromisso, aquela ideia que referi há pouco. Temos que avaliar se os encargos não são superiores ao que recebemos, para ver se faz sentido aceitar. E depois estava lá também a obrigatoriedade de se fazer o registro, o cumprimento dos encargos. Era obrigatório registar. Portanto, já nesta altura era dada a importância devida a esta documentação. Isto em 1618. E portanto chegamos a 2008, que é o ano dos atuais estatutos da Santa Casa. E há também, no artigo 4º, refere que para a realização dos seus fins estatutários, a Santa Casa deve cumprir os encargos decorrentes de doações, heranças ou legados dos seus benfeitores. Portanto, vejam só a abrangência temporal que tem esta preocupação com os benfeitores, com os beneméritos. E outra particularidade interessante são as motivações que existem. A Santa Casa foi fundada num período em que a assistência ainda tinha um muito religioso também, e como refere a professora Isabel de Guimarães Chá, que se tem dedicado imenso ao estudo da assistência em Portugal e sobretudo da assistência das misericórdias, ela refere que durante a Idade Média e Moderna os legados a favor da misericórdia tinham como principal objetivo a salvação da alma. A salvação da alma, as pessoas muitas vezes deixavam as coisas para a Santa Casa rezar missas pela alma, ou então também era a ideia de caridade, fazer o bem, também permitia a salvação da alma.
cariz bastante religioso. E agora podemos fazer este paralelismo com a situação atual. Nesta altura era a salvação da alma que estava em causa. Agora, parte destes conjuntos documentais que vamos ver a seguir são recebidos por utentes da Santa Casa, que deixam os seus bens para terem um acompanhamento condigno até ao final da vida. Porque com esta indicação da vontade de deixar os seus bens à Santa Casa, a Santa Casa presta apoio domiciliário, internamento em lar também, portanto, são apoios que são dados em troca dos bens. Mas há esta grande abrangência temporal, como já referimos, e também estas motivações tão diferentes. E acompanha aqui pelo meio, podemos assistir também a outras formas desta caridade, beneficência, filantropia, altruísmo, solidariedade, tantos elementos que estão em jogo e que podem ser as motivações para estas pessoas. A Santa Casa funcionava, portanto, como a instituição de mediação para se fazer o bem. Eram deixados valores, por vezes, outras vezes em propriedades, e a Santa Casa, com essa base de apoio, criava condições para assistir pessoas. Outras vezes, eram os próprios beneméritos que deixavam as contrapartidas bem estipuladas, ou as obrigações, ou os encargos bem estipulados. E aqui temos coisas como a contribuição para a aquisição dos expostos, pensões vitalícias, dotes a órfãos, visitas a pobres envergonhadas, instituição de organismos e serviços de assistência. Há diversos equipamentos de prestação de cuidados de saúde instituídos no âmbito destas benemerências. Pessoas que deixam os seus bens para se constituir um centro de saúde, por acaso até terá o nome de alguém que eles querem e as condições têm de ser respeitadas. Portanto, cumpre-se também as vontades dos testadores, estes encargos. Temos estas coisas que acabei de referir, que têm a ver com a assistência. Os próprios testadores criam condições para a assistência e outras vezes eles deixam, mas o objetivo é quase um benefício pessoal. As missas por alma, os jazigos, são... E o outro caso das necessidades de acompanhamento social. São benefícios que as pessoas vão retirar destas testamentárias ou intenções de deixar uma instituição que também, ao longo do tempo, precisou destas verbas para conseguir fazer o bem. E ganhava muitas destas verbas, ou beneficiava destas verbas, pelo seu prestígio, por ser antiga e pela atividade que sempre desenvolveu. Processos de benemerência na atualidade segue a mesma orientação, as mesmas ações que seguiam há tempo atrás. Portanto, temos atualmente uma unidade orgânica que só trabalha com isto, com a gestão destes dados. Existem, que se chama as heranças prometidas, ou os promitentes méritos, que é um acompanhamento que é dado quando as pessoas manifestam o interesse em deixar os bens. E nos casos
mais atuais, há muitos que são próprios utentes, que vivem em casas com alguma autonomia, ou recebem apoio domiciliário e querem garantir que esse apoio é dado até ao fim da vida. Então, portanto, a materialização, ainda não chegámos aos arquivos deles. Já estou um bocado cortado. Ok. Testamentos, temos a materialização documental deste processo, temos os testamentos, como já vimos, temos os livros do tomo das testamentarias, tem lá o registro do que era deixado em testamento, do cumprimento das despesas, dos encargos, etc. Depois tem os livros da conta corrente das testamentarias, que são outros livros com os registros, a ver com as testamentarias. E depois tem os chamados, que eles chamavam na altura, os papéis das testamentarias. E são aqui que estão os arquivos pessoais, nestes papéis das testamentarias. Que são todo o conjunto de documentação que, sobretudo nos casos em que a Santa Casa era herdeira universal, e no caso dos legados havia determinadas, eram deixados bens específicos. Quando era herdeira geral já havia, e mesmo assim nos outros também havia, quando havia necessidade de gerir património. Mas é no conjunto destes bens que vem, no conjunto dos bens deixados, que às vezes vêm os papéis das testamentarias, que são relações de devedores, contas correntes dos herdeiros, ações judiciais, inventários de bem, mandados de penhora, recibos de foros, testamentos, testamentos da própria família que tinham sido guardados, e outras cartas de arrematação, portanto, muita documentação. Mais recentemente, já vem mesmo, estes conjuntos eram necessários para a gestão dos bens. Estes conjuntos mais recentes já são, podemos dizer que são os verdadeiros arquivos pessoais, porque esses são bem, os registros de toda a vida das pessoas. Para dar aqui alguns exemplos só deste tipo de bens, de conjuntos documentais. Podem ter desde fotografias, documentos relacionados com a formação, com o desempenho de profissões. Temos um caso de um benemérito que deixou todos os seus bens à Santa Casa e tinha, para além das fotografias, os documentos de identificação, todos os fotografias também têm os documentos de identificação, tinha documentação relacionada com a fase dele como aluno e depois como professor, uma pessoa que depois até se destacou como artista plástico. Temos outro caso e às vezes depois há aqui relações entre pessoas, testadores à Santa Casa e testadores entre a família antes dos bens chegarem, que coloca-se sempre aqui depois uma dúvida, que é a relação que existe entre os arquivos de família e os arquivos pessoais. Normalmente em Portugal, a maior parte dos autores refere que estamos perante um arquivo pessoal quando só uma pessoa pode ser a autora dos documentos, e se houver um documento familiar já estamos perante um arquivo de família. Há outras tradições que consideram tudo arquivos de família e outras consideram tudo arquivos pessoais. Mas neste outro exemplo que eu ia dar, o benemérito deixa os bens à Santa Casa e no conjunto desses bens está um conjunto de obras de arte de um famoso retratista português. Tinha sido casado com a mulher deste senhor. Portanto, há depois aqui umas ligações entre famílias que acabam por ter informação completamente dispersa. Só
fazer uma referência, no entanto, tenho mais 2 minutos? 4 boas. Não fazendo, ou não desenvolvendo muito as questões técnicas de tratamento, mas só falando um pouco de classificação. Nós estamos a utilizar o Atom, muitos de vocês conhecem, e para alguns destes arquivos fizemos uma classificação, podemos dizer, mais tradicional, em que consideramos o fundo e depois as subdivisões mais orgânicas ou mais funcionais, pelas áreas da vida, normalmente, as diversas áreas de produção documental, desde aluno, professor, atividade profissional, as atividades pessoais, com as agendas, os diários, os documentos de identificação, etc. E depois a descrição das várias séries dentro dessas áreas. Fizemos também já uma experiência em que tentámos, que às vezes, sobretudo nestes casos em que há muitos elementos produtores, essa realidade orgânica torna-se muito difusa, muito difícil de encontrar, porque o testamento é de quem fez o testamento ou é para quem fica os bens. Isto no âmbito da família, e há outros exemplos que tornam difícil. Então, o que é que nós fizemos? Não adotando uma ontologia como se faz, mas utilizando as funcionalidades até do Atom. Não fizemos um enquadramento de secções ou subdivisões dentro do fundo, considerámos o fundo apenas e as subséries, e as séries, desculpa, e as séries documentais. Imaginem documentos de identificação. Tem lá os cartões de cidadão de todos os cartões de cidadão, os bilhetes de identidade, na maior parte dos casos, de todos os indivíduos pertencentes à família. E depois o que é que fazemos? Fazemos nos registros de autoridade, fazemos o registro de cada um desses elementos. E depois associamos esse registro de autoridade à série descrita. Portanto, não sei se deu para perceber, mas entretanto posso depois explicar mais um pouco. E na realidade era isto que pretendia dizer, dar a conhecer a existência destes fundos. Há muitos deles e ainda estão em fase de tratamento. Há depois a relação que existe com a outra documentação institucional que ainda está a ser utilizada. Por essa razão não apresentei nomes, porque imaginem um caso concreto. A pessoa deixou um jazigo no século XIX. E supostamente aquilo já não vai ser utilizado. Mas vai alguém da família agora utilizar. Aquele processo automaticamente é aberto. Aquela documentação vai ser necessária porque a Câmara Municipal tem que fazer um averbamento. Entrou mais um cadáver naquele. Portanto, é documentação antiga, mas que pode continuar ativa. E dizer também que a Santa Casa está a preparar a divulgação online. Temos milhares e milhares e milhares de registros já no Atom e pensamos que em breve vai ficar disponibilizado. Muito obrigado. Obrigada.